Olá, bom dia crianças! Hoje então nós continuaremos estudando a nossa revistinha Explorer Jesus e sua missão. E hoje nós estaremos estudando a lição 5 da nossa revistinha, que tem como tema Jesus censura os fariseus. E o nosso texto base, ele se encontra lá no Evangelho de Lucas, em seu capítulo 11, do versículo 37 ao versículo 44. Mas antes de nós lermos a palavra do nosso Deus, nós estaremos falando com Ele através da oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai querido, te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de mais um dia, Senhor, podermos estar falando sobre o Teu nome. Fica, Senhor, com a minha vida, com os meus lábios e também com o coração de todos aqueles que nos ouvem. Fica com a vida de cada criança que nos assiste, em nome do Teu Filho Jesus que te oramos. Amém. Então, Lucas, capítulo 11, do versículo 37 ao 44. Ao falar Jesus estas palavras, um fariseu o convidou para ir comer com ele. Então, entrando, tomou lugar à mesa. O fariseu, porém, admirou-se ao ver que Jesus não se lavara primeiro, antes de comer. O Senhor, porém, lhe disse: Vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e perversidade. Insensatos! Quem fez o exterior não é o mesmo que fez o interior? Antes, dai esmola de tudo que tiverdes, e tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Devíeis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Ai de vós, fariseus, porque gostais da primeira cadeira nas sinagogas e das saudações nas praças. Ai de vós que sois como as sepulturas invisíveis, sobre as quais os homens passam sem o saber. Se nós voltarmos a alguns versículos anteriores, nós vemos que Jesus, minutos antes, ele fala sobre a importância dos nossos olhos eles serem bons, para que todo o nosso corpo ele vá bem. E nesse texto que nós acabamos de ler, Jesus ele estava sendo muito enfático, ou seja, ele estava sendo muito claro a respeito dos costumes dos fariseus. E ele diz nitidamente de que nada adiantava eles estarem limpos por fora e totalmente sujos por dentro. Fazer coisas erradas, pecar e por fora cumprir todos os mandamentos para que as pessoas eles o vejam ser corretos. Jesus, ele quer deixar claro que, mais do que mostrarmos o que somos, nós devemos ser de verdade. E o fariseu, na época de Jesus, ele era o responsável, então, para conferir se as leis de Deus elas estavam sendo cumpridas. E eles, então, viam se as pessoas faziam e cumpriam cada mandamento, e por esse motivo eles eram os certinhos. Eles estavam sempre fazendo as coisas para que todos vissem. Eles faziam todos os tipos de rituais tão corretamente que chegou um ponto que isso se tornou mais importante do que temer propriamente a Deus. E um dos rituais que eles sempre cumpriam era o de lavarem as mãos antes de se sentarem à mesa. E nós vemos isso lá no versículo 38. O fariseu, porém, admirou-se ao ver que Jesus não se lavara primeiro antes de comer. E quando Jesus ele não cumpriu esse ritual, já sabendo o que aconteceria, eles ficaram então admirados. E nós vemos que Jesus ele os repreende lá no versículo 39. O Senhor, porém, lhes disse: Vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e perversidade.
Jesus, ele estava dizendo para eles o quanto é errado se preocupar com o exterior e não com o interior. Então nós vemos aqui que eles estavam dando muito mais importância para as coisas que não ajudariam as pessoas para ir para perto de Deus. Muito pelo contrário, eles faziam as pessoas se afastarem de Deus por meio de suas ações. E Jesus, ele queria que eles se preocupassem realmente com as pessoas e que não fosse somente na frente dos outros. Queria que eles realmente amassem a todos e não que simplesmente falassem isso. E é isso que Jesus, ele quer de nós hoje. Não que nós digamos para o mundo todo, eu sou cristão ou eu sou bom para os outros. Jesus, ele prefere muito mais que nós façamos ao invés de somente dizermos. Ele quer que nós sejamos verdadeiramente cristãos, ou seja, imitadores de Cristo, do que nós ficarmos por aí fazendo propaganda de nós mesmos por algo que nós não somos de verdade. E atenção, nós não devemos esquecer que as pessoas são muito mais importantes do que qualquer coisa, porque foi por elas que Jesus morreu, e não por coisas, por rituais ou por dinheiro. Então, nós devemos pedir a Deus para que Ele cuide, para que Ele limpe o nosso interior e que nós passemos então a valorizar as pessoas que realmente têm importância para Deus. E já concluindo a nossa aula de hoje, nós estaremos falando, memorizando o nosso motto, que é para o ano de 2021, que se encontra em Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E eu desejo a todos vocês que tenham uma ótima semana e que Deus abençoe.